Boa noite, apaixonados por viagens. Voltei. Como vocês estão? Boa noite, sejam bem-vindos. E aí, pessoal, vamos falar do jogo dos 7 erros para você não cometer os erros na hora de organizar a sua viagem internacional com muita economia. Gente, são erros que eu já cometi, não quero que vocês cometam. Inclusive, eu convido vocês a assistirem a primeira aula do workshop Viagem 50% Off, onde eu falo dos 3 principais erros que eu já cometi, que eu não quero que vocês cometam na hora de organizar a viagem internacional de vocês. Porque vocês precisam economizar muito, vocês podem economizar mais de 50% na viagem de vocês e eu quero explicar para vocês como. Então, boa noite, sejam bem-vindos. Vamos lá pensar e organizar os sonhos de viagem? Sejam bem-vindos, pessoal! Então, essa semana está acontecendo o workshop Viagem 50% Off, onde eu estou ensinando qual que é o segredo para você realizar viagens extraordinárias pelo mundo com economia de mais de 50%. E a primeira aula que eu liberei ontem fala dos principais erros que eu já cometi na organização das minhas viagens, que me fizeram desperdiçar muito dinheiro, que eu não quero que você também passe por esses erros, que você cometa esses erros na hora de organizar a sua viagem. Então é disso que a gente vai falar aqui. Eu vou falar de 7 erros que você não pode cometer se você já tem em mente aí uma viagem extraordinária para você fazer esse ano que vem. E não deixe de assistir o workshop onde tem os 3 principais erros que eu já cometi. É só você clicar no link da bio e participar lá do workshop gratuitamente. Então a gente vai falar aqui dos 7 erros. Então os 3 principais erros estão lá na aula que eu preparei para vocês. Assistam assim que terminar essa live. E eu vou falar aqui de mais 4 erros que você não pode cometer na hora de organizar sua viagem internacional. Por quê, gente? Eu quero que você gaste menos, eu quero que você destrave, eu quero que você realize seus sonhos de viagem, igual tá aqui na minha camiseta, olha. Eu sempre corro atrás dos meus sonhos de viagem, tanto que eu visto a camisa, tá vendo? Eu visto a camisa dos sonhos de viagem. E eu quero que vocês também vistam essa camisa. Vocês têm uma lista de sonhos de viagem, porque realmente, gente, a vida não é só trabalhar, não é só resolver problemas. A gente fica num ciclo aqui, numa rotina de só trabalhar, e a gente não para pensar nos nossos sonhos de viagem. A gente sempre põe tudo na frente e não prioriza o que a gente mais quer na vida, né? Então, por isso que eu tô aqui para poder ajudar vocês nessa semana tão especial. Então, tô contando com vocês aí no workshop. Então, vamos falar do 4º erro que você não pode cometer na hora de você organizar a sua viagem internacional. Olha só, gente, é um erro que eu vejo as pessoas cometendo o tempo inteiro. Eu vejo as pessoas sempre me falando assim, não, eu não tenho nenhuma viagem marcada, não sei quando eu vou poder viajar, então não vou preocupar com isso agora. Deixar para planejar a viagem quando tiver a data da viagem. E é exatamente, o erro está aí, você precisa começar a organização da sua viagem quando você ainda não tem realmente a data da sua viagem. Porque é aí que você vai conseguir começar a aplicar várias estratégias que vão te ajudar a economizar muito na sua viagem. Então é agora é a hora de você começar a pensar na viagem que você vai realizar no final do ano, que você vai realizar no ano que vem, naquela grande viagem sua dos sonhos que você quer tirar da gaveta. Por quê? Aí vai dar tempo de você desenhar com calma ali o roteiro da sua viagem, porque eu sei que você tem pouco tempo, né? Você tá sempre apertada aí no trabalho com várias atividades. Então você vai fazendo isso de uma forma leve, tranquila, como se fosse realmente um hobby, né? Então você vai fazer isso de forma devagar. E aí você vai ter tempo e vai ter até cabeça, né, para poder ir aplicando todas as estratégias de viagem. Porque se você deixar para a última hora, não vai dar tempo, você vai pagar tudo mais caro, você não vai conseguir aplicar as estratégias. Então, se você já está pensando numa viagem lá no final do ano, se você está pensando numa grande viagem para o ano que vem, agora você já tem que começar
a desenvolver esse planejamento para dar tempo de você organizar tudo e aplicar todas as estratégias. Então, o primeiro erro é você deixar isso para a última hora. Você não começar a pensar no planejamento da sua viagem porque você acha que ainda não tem data para sua viagem. Né, gente? Eu já tenho planejamento de viagem para viagens que eu vou realizar daqui 2 anos. Eu já estou pensando em várias coisas, em várias estratégias que eu vou utilizar para poder economizar na minha viagem. E aí a gente vai fazendo isso de uma forma suave, sonhando com aquilo, né? Conhecendo o destino. E aí é muito gostoso esse processo. Esse é o 4º erro. Os 3 primeiros erros estão lá na aula que você vai assistir, né? Que tá com o link na bio. O 5º erro é você achar que você precisa dominar a língua inglesa para poder fazer uma viagem internacional. Gente, eu já até falei muito sobre isso aqui, porque toda vez que eu abro uma caixinha, as pessoas me perguntam como que faz para poder ir para uma viagem internacional se não sabe falar inglês. Mas é exatamente esse é um erro, a gente pensar que precisa dominar o inglês para poder fazer uma viagem internacional. E não é assim, gente, a gente pode viajar para muitos lugares muito lindos, não sabendo, né, não dominando a língua inglesa. Eu já comentei com vocês aqui várias estratégias que eu uso, como, por exemplo, a internet no celular, o Google Tradutor. A gente consegue viajar para muitos lugares. E se você quer começar a fazer, né, suas viagens internacionais, aí criando seu próprio roteiro, e aí você ainda está um pouco inseguro, você pode conhecer países da América Latina, você pode conhecer países onde se fala espanhol, você pode ir para Portugal, para Espanha, para Flórida, onde muitas pessoas falam espanhol. Aqui na América Latina você pode viajar para qualquer país que você não vai ter dificuldade. Então não pense que você precisa dominar uma língua estrangeira para poder viajar para o exterior, porque senão você vai ficar preso naquela ideia de que você tem que ir com um grupo, que você tem que comprar um pacote mais caro, e aí você vai acabar não viajando e não conhecendo os lugares que você sonha. Então já tire isso da sua cabeça. O 6º erro que eu vejo muitas pessoas cometendo é achar que milhas é muito complicado, porque a gente consegue reduzir vários custos, né, da nossa viagem utilizando milhas. Mas aí muitas pessoas pensam assim, nossa Deus, isso é muito difícil, é complicado mexer com milhas, isso vai dar trabalho demais e tal. Mas olha só, gente, nessa última viagem que a gente fez para Aruba e Curaçao, a gente utilizou técnicas super simples de milhas para trocar, né, nossas passagens aéreas, e a gente conseguiu economizar muito na nossa viagem. A gente conseguiu ir e voltar do Caribe, né, ir para o Caribe, voltar do Caribe, pagando mais ou menos R$800 de passagem aérea, que na verdade foram as taxas de embarque de ida e volta para mim e para o Jardel. E eu usei a estratégia mais simples de todas para poder fazer essa emissão de passagens aéreas com milhas. Então, você não precisa ser um expert em milhas, fazer cursos super elaborados de milhas para você usar milhas para você poder viajar. Você, com estratégias muito simples, muito tranquilas de se aprender, você vai sim economizar muito na sua viagem. Eu já fiz isso diversas vezes. A maioria das vezes que eu usei milha nas minhas viagens foram as estratégias mais simples. Então, você pode tirar da sua cabeça aí que isso é complicado, que você não vai conseguir, porque realmente isso é uma fake news. Né? Você vai conseguir sim reduzir muito o custo da sua viagem utilizando essa estratégia. Então, não fique com esse bloqueio, né? E a sétima coisa que você não pode fazer é achar que é muito trabalhoso organizar uma viagem. Como eu disse, quando a gente começa com antecedência, mesmo sem ter a data da viagem, né? Porque quando a gente tem a data, a gente já tá em cima da hora. Então, aí complica tudo. Você vai conseguir organizar essa viagem no tempo certo. Você, né, trabalha muito, você tem pouco tempo disponível por semana, mas você vai fazendo isso de uma forma muito prazerosa, né, no seu dia a dia, vai fazendo aos poucos a organização dessa viagem internacional, principalmente, né? Ela tem, aí eu uso 8 passos para organizar a minha viagem internacional. E são 8 passos assim, que são muito tranquilos, né? Eu vou pegando ali um de cada vez, vou formulando o que eu preciso, e a hora que eu termino, eu tenho até um planner de viagem que eu uso, e no final minha viagem tá toda organizada.
Então, não é questão de ser trabalhoso, né? As pessoas às vezes acham muito trabalhoso porque elas não têm uma técnica, não têm um passo a passo para poder organizar a viagem. Então, a hora que ela vê aquele monte de informação na internet e ela pensa assim, nossa, isso é coisa demais que eu tenho que saber, aí realmente a pessoa fica, né, ansiosa, fica achando que é difícil demais. Mas quando a pessoa tem um passo a passo simples para ela aplicar e o que ela pode replicar em todas as viagens dela, ela vai achar isso muito simples. E como eu digo, para mim é um hobby. Já é um hobby organizar viagens, né? Quando alguém fala assim, vamos para tal lugar, eu já sento com o meu planner aqui, eu já tenho o passo a passo na minha mente, eu já começo a planejar e aquilo ali para mim vira assim um momento de lazer para mim, é organizar a viagem. E isso vai acontecer com você também, se você fizer no tempo certo, com a metodologia certa, um passo a passo simples, e você vai conseguir aplicar várias estratégias para você economizar muito na sua viagem. Então, olha só, aqui a gente falou de 4 coisas que você não pode pensar, não pode fazer para que você tenha uma viagem aí econômica, né? Que você consiga economizar mais de 50%. Que é você não deixar para planejar a viagem de última hora, né? Achar que precisa de ter uma data para poder organizar a sua viagem, que na verdade é o contrário. Você marca a data depois, quando você já está aplicando o passo a passo, quando você já está aplicando as estratégias, né? A gente sempre brinca de não deixar um cavalo selado passar, né, gente? A gente tem que aproveitar as oportunidades. Então, se você já estiver aplicando as técnicas, aprendendo sobre organização de viagem, você vai aproveitar grandes oportunidades. Aí é que você vai marcar a data da sua viagem. Então, por isso que é um erro deixar para planejar a viagem só quando você acha que já tem uma viagem no radar. A questão de você achar que precisa falar inglês para poder viajar, não precisa, gente. Eu viajo por todos os cantos sem ter um domínio completo do inglês. A gente usa muito a internet, muito o tradutor. A questão das milhas, que não é complicado você usar milhas na sua viagem. Eu uso muitas estratégias simples para poder trocar itens da viagem por milhas. Conheço muitas estratégias avançadas, inclusive eu ensino algumas estratégias avançadas no meu curso, mas você vai fazer muita coisa, né? Você vai conseguir viajar muito utilizando estratégias muito simples, gente, mas muito simples, que são assim muito mais simples do que o que você faz aí no seu trabalho. Você vai ficar chocado de ver como que é simples. E não é trabalhoso, não achar que é trabalhoso organizar a viagem. Basta você ter um passo a passo e fazer isso com antecedência. E tem também, gente, mais 3 erros que são assim os principais erros que você não pode cometer para você economizar na sua viagem. Esses 3 principais erros eu preparei uma aula especial detalhando, aprofundando e dando exemplos sobre esses erros, porque eu já cometi também esses erros no passado. E eu quero que você entenda a fundo para você também não executar isso nas suas viagens. Você não fazer isso se você quer economizar na sua viagem. Então, é a aula 1 do workshop, né, que tá com o link aqui na bio. São 30 minutos de aula, mas onde eu aprofundo nesses 3 erros que você não pode cometer. Então, aproveite, assista a aula, porque amanhã eu já vou liberar uma próxima aula do workshop, que é a aula sobre como você pode usar estratégias para poder baratear o custo da sua viagem. Então, primeiro eu tô falando, explicando, fazendo a limpeza do terreno, né? O que você não pode fazer, é como se fosse uma limpeza mesmo, para depois vir com as melhores estratégias para você organizar a sua viagem. E eu tenho certeza que conhecendo tudo isso, você vai tirar... Ai, também, que saudade, Nilson. Você vai tirar o seu sonho de viagem da gaveta, como eu tenho tirado vários, e sempre é assim, eu tiro um sonho de viagem da gaveta e tô colocando, já tem uma fila, né, gente, que eu vou tirando. E eu quero que vocês também façam isso, porque a gente precisa fazer valer o nosso tempo aqui, né? A gente precisa realizar nossos sonhos, porque senão a rotina vai tomando conta da vida da gente e a gente vai deixando as nossas coisas, as nossas vontades em segundo plano, né? Então é isso, gente, uma live rapidinho para poder incentivar vocês também a assistirem essa aula incrível que tá lá com o link na bio. E eu tenho certeza que vocês vão aprender muito, vocês vão ficar chocados com os exemplos que eu tô dando lá,
do que você não pode fazer e como que isso faz toda a diferença na organização da sua viagem. Então, vou encerrar essa live aqui, você já vai lá assistir a aula e já vai ficar de butuca, porque amanhã eu já libero a segunda aula gratuita sobre estratégias de viagem. Certo, gente? Foi um prazer falar com vocês aqui um pouquinho nessa noite e contribuir um pouco aí para a realização dos sonhos de viagem de vocês. Beleza, gente? Um beijo e até a próxima. E não deixem de assistir a aula. Combinado? E até a próxima. Tchau, tchau, gente!